Deus, bom dia a todos, Pai, seja convosco, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Se você ainda não teve a oportunidade de falar com esse irmão, cumprimente ele, diga graça e paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja conosco nesse lugar. Louvado seja Deus pela nossa comunhão, amém, queridos? Nós já chegamos mais cedo, você que chegou agora, da próxima vez, se desejar estar conosco, nós já tomamos café junto. Sabe que quando a gente está comendo, é aquela converseira junto, mas é naquele momento que a gente troca as ideias que a gente nem lembrava que tinha sobre certas situações. É quando a gente está em comunhão que os assuntos surgem, que as nossas memórias são ativadas, que as nossas lembranças, elas começam assim a fluir. Por isso é importante a gente fazer questão de estarmos juntos, porque você se lembra de coisas muito boas, e aquelas que são difíceis, a gente acaba conseguindo superar por ter chegado naquele momento. Então eu gostaria que você louvasse a Deus pela comunhão, porque nesse momento onde Jesus está, Ele vai trazer à tona todas as coisas que nós precisamos rever, e aquelas que nós precisamos dizer obrigado porque passou, e eu tenho um novo tempo por causa da cruz e da vitória do Senhor para viver. Agradeça a Deus agora por essa comunhão no sangue de Jesus, pelo culto, pela vida dos irmãos, porque você tem amigos, família. Vamos orar de todo o nosso coração, vamos orar com toda a nossa fé, vamos bendizer a Deus, porque coisas maiores Ele tem para fazer, porque Ele já realizou essa obra completa. Pai, obrigado por essa manhã de vida, essa manhã de alegria, essa manhã de ressurreição, essa manhã onde nós celebramos a vitória do Senhor sobre a morte, o pecado, o inferno, sobre as trevas, sobre o mundo, sobre o mal. Nós celebramos a comunhão do Teu corpo, do Teu sangue, Senhor. Nós celebramos a justiça que vem da fé, nós celebramos a vitória que vence o mundo, nós celebramos cada uma das promessas que nos deu acesso com ousadia à Tua presença. Nós celebramos a vitória da nossa casa, porque enquanto cremos, o Senhor está salvando, libertando, curando, resgatando cada parente, amigo e vizinho que nós clamamos em Teu nome, como o Senhor fez na casa do Cornélio. O Senhor é o mesmo Deus que trabalha, jamais deixaste de trabalhar, como disse Jesus: o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então venha, Deus, o Teu reino nessa manhã, venha a Tua vontade sobre as nossas casas, confirma toda a palavra que o Senhor tem nos dado para salvar e sarar e resgatar o que está longe, o que está caído, o que está desanimado. Toca agora, Deus, milagres, Pai, a nossa vida, toca agora com salvação, Senhor, toca agora com perdão. Vem, Senhor, manifestando toda a proteção que o Senhor é, toda a proteção que o Senhor tem. Vem manifestando, Senhor, toda a libertação agora dos males, das memórias, a libertação, Deus, de tristeza, a libertação de pecados, a libertação de doença, a libertação de medos e ansiedade. Vem operando a libertação do marido, da esposa, dos filhos, a libertação da saúde, a libertação financeira, a libertação de sonhos, Pai. Vem trazendo agora a libertação para o Teu reino, Deus, crescer e avançar na escola, na cidade, nas nações. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, pelo Teu santo nome, que o Senhor faça algo novo hoje nessa manhã, que o Senhor faça algo novo hoje sobre as nossas vidas e família, que o Senhor restaure, renove cada pensamento com as palavras eternas que só o Senhor tem para nos abençoar, como disse o apóstolo Pedro. Pai, só Tu tens palavras de vida eterna. Traz essas palavras agora, alcance o mais profundo do nosso ser, vai abrindo caminhos e portas que nós ainda não vimos aberto. Deus, estabelece pelos Teus anjos aqui agora as Tuas labaredas eternas. Vem queimar neste lugar vícios religiosos, vem tirar deste lugar, Senhor, toda e qualquer segregação e fraqueza. Vem com Teus santos anjos trazendo as vitórias que nós temos clamado, que o Senhor já nos deu na cruz, Pai. Abençoado seja neste dia a vida do bispo César, a comunhão da Filadélfia e Limeira, em todas as cidades. Vem abençoar a vida do pastor Fábio com toda a saúde. Vem estabelecendo renovação, Espírito de Deus. Oh Senhor, apressa-te. O que tem que chegar nesse mês, nós queremos receber agora. O que é desse mês, nós queremos tocar agora. Toda espécie, Deus, de bondade, toda graça, Deus, todo crescimento, toda maturidade, toda busca. Espírito de Deus, nós queremos tocar agora pela fé a capacidade de romper nesse mês
parar de fluir, de crescer. Queremos agora a libertação desta hora, para abençoar todas as vidas que precisam, Senhor, neste mês, ser alcançadas pelo Teu favor. Nós cremos, ó Deus, nós cremos que o Senhor faz sinais e maravilha. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus e não há outro além de Ti. Nós cremos que toda boa palavra do Senhor não cairá por terra, mas se cumprirá na vida da Tua igreja. Esse é o dia que o Senhor nos dá para a Tua glória. Batiza com fogo, batiza, Pai, na unção, batiza na autoridade, batiza na salvação, batiza nos dons, Pai. Traz uma nova medida dos dons espirituais à Tua igreja. Você está aqui, concorde. Você está aqui, celebre. Você está aqui, você ora. Você é parte do corpo, se mova. Se mova como membro deste corpo. Se mova como membro deste corpo, no nome de Jesus. Desperta, desperta a alva. Desperta, eu quero, Senhor, despertar, Senhor, cada dom da Tua igreja. Despertar o saltério, despertar o teclado, despertar, Deus, os louvores, a adoração. Despertar sobre essa geração tudo aquilo que é digno, Senhor, de receber. Opera mais uma vez, nós te pedimos, Pai. Aquilo que é impossível para os homens é uma realidade para o Senhor. Nós pedimos assim: edifica a Tua igreja de forma inabalável, poderosa, gracioso Deus. Toma o Teu trono e o Teu lugar. Nos alegra, Deus. Derrama óleo agora. Traz óleo de alegria. Traz óleo sobre a nossa cabeça. Tira agora os impedimentos mentais, os impedimentos nos olhos. Tira agora toda espécie de impedimento. Limpa-nos agora mais uma vez pelo sangue de Jesus. Limpa a nossa vida, a nossa casa. Traz um impacto poderoso de transformação. Nós oramos no nome de Jesus. Te damos louvor, te damos glória, te aplaudimos, te damos glória e te exaltamos, Jesus. E damos ao Senhor todo o louvor que é digno, Jesus. Jesus, seja conosco, Senhor, em todo o tempo. Você pode se assentar no nome de Jesus. O Senhor é bom, querido. Quem é que pode fazer uma festa para o Senhor às 9 da manhã, se não for um crente apaixonado que ama encarecidamente ao Senhor, que tira o Davi? A Bíblia diz que ele queria despertar a alva. Ele queria que o sol, quando o sol se levantasse, ele mesmo já tivesse com seus instrumentos todos estabelecidos para honrar o Senhor. Então nós temos que ter esse prazer, irmão. Eu sei que é difícil depois de um frio, né, nos levantar, mas você já viu que quando você se move, o frio vai embora? As situações externas, elas têm um diferencial, e o diferencial das situações externas é o que acontece dentro de mim. Se você não se mover, as situações externas, elas dominam até inclusive o que está dentro de você. Até o que você acredita, se você não se mover, acaba ficando adormecido, começa a esmorecer. Mas se você desperta dentro de você o que você acredita, a situação externa, ela vai percebendo que ela não pode mais te consumir, e ela vai perdendo força, e você vai se externando. E quanto mais você se move, mais aquela situação vai se afastando. E quanto mais você adora, aquela coisa vai ficando tão longe, que daqui a pouco você está totalmente livre, você está totalmente cheio de toda a virtude que você precisa. E aquilo que parecia um trauma, uma dor, uma incapacidade, aquilo desapareceu. Como desapareceu? Você se moveu. É no mover da igreja, querido, que os males, eles são todos os dias lançados fora. Mas se nós acordamos, e às vezes eu tenho que corrigir tanto a mim, os meus filhos, as pessoas à minha volta, não é porque gosta de corrigir, mas as pessoas falam assim: eu tô sem força, ou eu não vou conseguir hoje. Eu falo para Elisa, às vezes ela diz: mas mamãe, eu vou conseguir fazer isso. Eu disse: se você se mover no que você estudou, você vai conseguir. Se você estudou isso e você acredita no que você aprendeu, você vai conseguir. Mas se você concordar com a pessoa daquilo que ela está falando, não vai dar certo. Então você tem que dizer para a pessoa: você vai conseguir sim, porque você tem um Deus grande dentro de você. Você é capaz sim, você pode sim todas as coisas. Eu quero ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, apenas para dar oportunidade. Amém, louvado seja Deus. Agora você pode olhar para mim. Provérbios capítulo de número 10. Graças a Deus.
Esta é a palavra de Deus para nós, é a palavra ministerial para conduzir o nosso mês de junho. Querido, chegamos na metade do ano. E não é para desespero, não. Para muitos, quando não tem Deus, é desespero que chega. Meu Deus, eu ainda não resolvi isso. Pois é, você tem um Deus exatamente para não chegar em cada mês e se sentir oprimido pelas obrigações e responsabilidades que cada estação exige. A palavra de Deus fala de Provérbios capítulo de número 31, por exemplo. Você pode abrir em Provérbios 10. Que a mulher sábia, nem no tempo do frio, da neve, a Bíblia diz que ela não tem medo da friagem. Ela não fica preocupada com o que vai vir. A Bíblia diz que ela trabalha e ela tem tanto zelo com aquilo que ela faz, que a palavra diz que a casa dela toda está vestida de lã, está toda bem guardada, está toda revestida. Seu marido confia nela. Querido, é uma casa rica, é uma casa forte, é uma casa inabalável, a casa da mulher de Provérbios 31. É uma casa assim cheia de poder de Deus. Você vê nos detalhes, a mulher se levanta antes de amanhecer o dia, ela sabe o que tem que ser feito, ela trabalha com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que ela não come o pão da preguiça. E a palavra do Senhor diz que nada tem falta. E no dia do frio, ela não se esconde, não fica lá lamentando, né? Como aqueles que só cantam no verão e quando chega o tempo do frio, né? As pessoas não sabem o que fazer. Nós temos que trabalhar enquanto é dia. Nós temos um Deus que nos dá vitória sempre. Amém, querido? Então eu quero que você saiba que você não tem o que temer se a sua fé estiver em Jesus. Provérbios capítulo de número 10, o versículo de número 22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com esta bênção, a Bíblia diz que o Senhor não traz, em algumas versões, não traz dores, não traz sofrimento. Eu quero falar com você, trazer essa mensagem hoje na nossa vida, sobre o que é essa bênção que Deus disse que deu para a sua igreja. O que é ser abençoado? O que é contar com essa realidade espiritual? O que significa de fato um homem favorecido? Porque bênção aqui nós vamos falar no sentido de retidão, no sentido de prosperidade. Esse é um mês que, embora nós vamos continuar tratando de famílias alguns momentos, porque o assunto, você sabe, você viu que não dá para resolver tudo em apenas 2 cultos semanais tratando da realidade dos nossos lares. Você viu quanto que as nossas casas precisam assim de um ajuste forte, para que o mal não venha, porque às vezes você está cuidando de uma coisa, você tem que parar e fazer outra, e às vezes você não se lembra e deixou aquela coisa em aberto, não foi resolvida. E quando nós não fechamos os ciclos da maneira certa, não fechamos os tempos da nossa vida com o devido favor de Deus, com a bênção de Deus, querido, nós acabamos criando legalidades ou deixando acesso para as coisas difíceis e ruins crescerem. Eu não peguei o texto, o versículo, mas uma coisa que ontem o Espírito Santo me levou a orar, é que nós temos que saber, irmão, a nos desviar de confusão, de problemas. Nós temos que saber fugir de lutas, no sentido de que as coisas não têm que ser daquele jeito. A palavra de Deus diz que o justo, a alegria dele é se desviar das ofensas. É saber não ficar levando adiante coisas que já deveriam ter sido resolvidas. E como famílias, nós temos que encerrar com sabedoria. A gente sabe o que vai causar, que aquele jeito, que aquela situação, mas por que nós que temos a bênção de Deus não impedimos isso de continuar acontecendo na nossa casa? Por que nós que temos a bênção que enriquece, continuamos pobres com relação a essas coisas chegam e nos mostra quão miseráveis nós ainda estamos vivendo, quando a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece, mas eu ainda estou numa miséria tão grande, que tudo que as pessoas fazem, eu ainda me sinto vítima, eu ainda me sinto pequeno, eu ainda não estou bem, eu ainda não estou sarado, eu ainda não estou confiante, não estou seguro, eu ainda não estou em paz, não tenho sabedoria. O que é essa bênção? É favor, irmão, riqueza de Deus, a presença de Deus,
É tudo muito além do que coisas desse mundo passageiro. Nós vivemos cercados de tantos atropelos e achamos que a bênção que enriquece na nossa vida é só uma coisa material. E quando eu estava orando ao Senhor, eu disse: Deus, nós como igreja ainda não sabemos viver quem é o Senhor e o que o Senhor nos deu de poder para andar. E eu estava clamando a Deus e dizendo: perdoa. Nós ainda não sabemos como de fato viver essa fé abundante, poderosa. Querido, eu fiquei assim tão angustiada e pedindo ao Espírito Santo essa clareza dentro de nós. Essa clareza dessa realidade de todas as coisas. Não estou falando de algumas. Nós somos pessoas tão limitadas que parece que nós ficamos presos. É como se nós ficássemos num cercadinho e queremos que tudo aconteça ali. Nós não saímos daquilo. Nós ficamos ali dentro reclamando, nós ficamos dentro daquela condição, querendo que aquilo mude, querendo que aquilo aconteça, querendo que outras coisas sejam diferentes. E nós não tomamos posição, e nós não tomamos a realidade de ser rico, de ser favorecido. Eu não estou falando, mais uma vez, nós vamos falar de retidão, de ser uma pessoa tão plena de Deus, que essas realidades não vão nos ofender. A palavra de Deus, eu queria falar de muitas coisas, mas dentro desse favor, irmãos, porque se o favor de Deus não for conhecido, não for contemplado, não for vivido, nós vamos viver uma vida de altos e baixos. E quando eu disse para você que nós temos que aprender a sair fora dessas picuinhas, desses desgastes emocionais, não tem coisa mais chata, querido, desagradável, do que você, de um momento para outro, não sei se você conhece crente bipolar, é que tem esse nome aí em outras realidades, sabe o bipolar? Você vira de lado, ele é um, você vira para o outro lado, ele está diferente, sabe, mais ou menos assim, uma realidade. Você pensa assim: hoje eu vou encontrar o meu amigo, hoje eu vou passear com a minha família, e estava tudo certo, mas de repente aquela bênção que Deus me deu para fazer tudo isso, parece que não satisfaz. Eu tenho que arrumar uma confusão, eu tenho que arrumar uma briga, eu tenho que arrumar uma palavra que vai machucar, que vai fazer a pessoa se sentir triste, chateada. Você já viu, por exemplo, eu não sei, vamos falar da mesa. Cada um tem um jeito de arrumar a mesa. E aí, querido, nós estamos arrumando a mesa para quem? É para Jesus, Ele tem que se sentir bem. Mas nós sempre temos que dar os nossos palpites. Nós estamos educando nossos filhos para quem? Para Deus, mas nós queremos dar os nossos palpites. Nós somos uma esposa para quem? Para Cristo como igreja, mas nós queremos do nosso jeito, tem que ser dessa forma. Cada um, querido, tem uma visão, uma mentalidade. E sabe o que muda para que nós tenhamos vida e paz? Não é o meu jeito, não é o meu gosto. Como eu ensinei para você, não é fácil virar a página. Não é fácil casar, não é fácil chegar na igreja, se converter, igual tantos outros que batizaram, e hoje é a primeira vez que vão tomar a ceia do Senhor. E de repente está tudo, a conta zerou, está tudo, a ficha está em branco, graças a Deus, a ficha está limpa. Né? Os irmãos ficha limpa vieram hoje para a igreja. Quantos fichas limpas estão aqui, irmão? Levanta a mão aí. Só os fichas limpas, irmão. Levanta a mão, né? Então, está tudo com a fichinha limpa, né? Glória a Jesus, o sangue lavou, perdoou, está tudo zerado, glória a Deus. Tá, mas assim, querido, não é tão simples virar a página. Não é tão simples, parece que eu quero que a coisa seja realmente fácil. Eu poderia dizer que tudo é muito fácil, mas não é tão simples virar a página. Eu tenho que entender que só o poder da palavra, da bênção, do favor, faz com que eu seja transformado a ponto de eu me sentir mal com aquilo que antes eu fazia assim, de cara lavada e não estava nem aí. Só o favor de Deus me faz sentir mal com o meu gênio, com o meu comportamento, com as minhas posições, com a minha educação, com aquilo que eu ainda não frutifiquei. Você já se sentiu mal com a falta de fruto nas suas mãos? E eu não estou falando de cobrança, eu estou falando do favor de Deus, o quanto eu sou abençoado para produzir coisa boa.
O quanto eu sou favorecido para ser um homem, uma mulher de Deus, fervoroso. O quanto eu sou favorecido para ler essa Bíblia. O quanto eu sou favorecido para ser cheio do Espírito Santo, para ganhar almas. O quanto nós somos favorecidos para ser grande. O quanto nós somos favorecidos diante de Deus, querido, para romper as circunstâncias. A palavra do Senhor fala no Salmo de número 27, no Salmo de número 18, Davi dizia: com o meu Deus, com o seu favor, eu salto as muralhas. Tem um obstáculo ali, eu não vou ficar batendo a minha cara naquele obstáculo e dizendo: meu Deus, de novo, pelo amor de Deus, isso não sai da minha vida. O Davi, com o favor de Deus, a Bíblia diz que ele saltava, querido. Ele não ficava detido. Ele não ficava lá intrigado. Nossa, agora, né? Puxa vida, outra vez. Na minha vida só acontece isso. Outra vez só muralha. Só tem gigante na minha vida. O que o Davi, o que o ungido de Deus, o que o Senhor disse, por exemplo, para a casa de Gideão? Gideão, vai lá, eu vou ser contigo. Você vai comer esses inimigos como se fosse pão. De uma só vez. Você vai ver, querido, que o favor de Deus é uma bênção que faz você ser tão... E quando eu falo de riqueza, eu estou falando de uma extensão do poder de Deus, que me fez viver de uma forma além da vida humana. O favor de Deus não é uma bênção natural, é um favor sobrenatural de me tornar, querido, realmente completo, fora da medida da terra. É uma coisa além, é como se houvesse um portal espiritual. E você, pela palavra de Deus, alcança aquela realidade. E você passa a viver não mais daquilo que você tinha aqui. Então, quando você acredita nessa condição de Deus para a sua vida, você fica lá, nessa realidade do favor. E quando você vem para essa realidade humana, você vem cheio desse favor. Você não vem pobre da presença de Deus. Você vem rico, você vem, querido, completo. Você vem certo de como agir. Eu estava falando para o Senhor de todas essas realidades, de toda essa condição das nossas vidas, mas nós pensamos que é fácil, nós achamos que é simples, nós queremos que as coisas, por exemplo, que o pecado que um dia saiu da nossa vida fica lá, hein? Irmão, o pecado está na carne. A Bíblia diz que na carne Deus destruiu o corpo do pecado. É necessário que a minha fé no favor de Deus me faça crer que existe um homem espiritual, uma mulher espiritual abundante dentro de mim, que não cede mais para aqueles caprichos. Por quê? Porque é um poder que me transforma, a ponto de eu enxergar aquilo como vergonhoso. Eu tenho um favor, eu não posso mais tolerar isso. Eu sou favorecido, isso aí é desculpa. Eu tenho favor, eu não preciso dessa pinga, para não dizer outra coisa, né, irmão? Porque tem gente que pensa que precisa de uma pinga, porque é viciado, porque está preso, então ele depende daquilo. Um viciado, ele não vê outra coisa. Um viciado é dependente. Um viciado, ele está sempre do mesmo lugar. Você tira ele de lá e ele volta para lá. Você tira ele da situação, você dá um banho nele, daqui a pouco ele está lá sujo no meio da porcaria. Você dá comida para ele, se sobrar comida ele joga fora e ele volta de novo àquela vida infame. É uma pessoa que não tem libertação, que não conhece o favor de Deus, ele está preso. Uma pessoa que não muda, meu irmão, não conhece a riqueza da bênção que não traz dores. Uma pessoa que não transforma a sua maneira de pensar. Nós temos que ser conscientes. Eu gostaria que nós ministrássemos primeiro essa mente, porque é com ela que nós fazemos a maioria das coisas. E se eu não estou conseguindo, se eu estou me aborrecendo com as mesmas obras, é porque eu não cresci mentalmente em Cristo. Vamos ler 2 Coríntios, eu quero que você veja comigo. É dentro do mesmo contexto. Falando de retidão, um cérebro transformado ou uma mente. Capítulo de número 3 de 2 Coríntios. Olha o que acontece na nossa conversão. Olha o que o favor dessa prosperidade nos dá. Irmãos, é obra demais. Porque se a bênção de Deus enriquece, porque eu estou nessa condição. Eu fiz 3 perguntas, eu usei 3 preposições. Na verdade, uma que é com uma conjunção. Se,
Porque então. Isso entrou na minha... Eu estava tomando café desde a semana passada, conversando com o pastor, e essa palavra começou a vir sobre mim. Se eu sou essa pessoa abençoada, se Deus é o Senhor, por que dessas realidades? O porquê pode ser uma pergunta, o porquê pode ser uma justificativa, sabe? Eu fiz isso por causa disso, eu estou assim por causa daquilo. Mas se é verdade, esses porquês deveriam trazer uma clareza, deveriam esclarecer e não justificar. Se Jesus é o Senhor, esse porquê deveria trazer clareza na forma de vida e em como eu tenho que mudar, para que então a minha vida seja diferente. Não tem possibilidade, irmãos, de eu fazer uma leitura errada, de eu ficar fazendo do porquê justificativo, a razão de eu continuar será no si. Eu não posso fazer E eu fiquei olhando, eu fui ler, engraçado, né? Quando Deus fala com a gente enxerga tudo aquilo que Deus fala em todas as coisas que você vai ler. Eu fui ler o contexto, lá em 2 Coríntios, se você abriu, eu fui ler o Sermão da Montanha, está lá. Eu fui ler Mateus nos evangelhos seguindo, depois do capítulo 7, está lá o porquê de tudo. Então, eu fui ler Josué, está lá o então, está lá o se, está lá o porquê. E eu disse, Deus, então é verdade, é isso que o Senhor quer. Baseado nessa bênção, se eu sou enriquecido, porque quando a Bíblia fala que a bênção, ela está confirmando, ela não está fazendo, ela não está dando para você e para mim, um motivo de eu alterar aquela palavra. A Bíblia já está declarando, já está resolvido. A bênção de Deus enriquece e com ela não traz dores, e Ele não traz dores. Essa é uma realidade da parte de Deus para aqueles que creem no Senhor, amém, irmão? Diga, a bênção de Deus enriquece. Então, se a bênção de Deus enriquece, por que certas áreas da minha vida, eu ainda não estou vivendo aquilo que Ele disse, que já deveria estar muito bem abastecido? Se eu já sou rico na minha alma, se eu já sou rico no meu corpo, se eu já sou rico no meu casamento, eu estou falando de si, porque você que tem que tomar posse ou não da palavra, porque a palavra já está resolvida. A Bíblia fala lá em João 19:30, que já foi consumado, que com Deus nós já vencemos todas as coisas, porque Jesus bradou naquela cruz, e não foi um brado de um derrotado, foi de um vencedor. Ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e está tudo, a Bíblia diz que ele olhou, viu que estava tudo resolvido, então ele brada e ele disse, está consumado. E então ele entrega o seu espírito para que Deus traga de volta. Agora não mais apenas Jesus, mas Ele traga toda a obra com que os homens que crerão em Jesus vão viver. Quando você acredita em Jesus, o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura, como diz Romanos 8:11, o mesmo poder também ressuscita a nossa história, também levanta as nossas vidas. Então eu não sou levantado de qualquer maneira, eu sou levantado enriquecido nas vitórias do Senhor. Eu sou levantado pleno no que Jesus Cristo fez. A minha mente tem que entender e aceitar e ser transformada, ela tem que processar esse conhecimento, ela tem que se deixar moldar pela palavra. Veja 2 Coríntios 3:16 diz, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, todos nós, foi arrancado os véus, não tem mais o que esconder. Jesus fez uma obra nova, amém, irmãos? A Bíblia diz, contemplando como por espelho a glória, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito o Senhor, como pelo Espírito o Senhor vai transformando a nossa vida. Quando eu
conheço ao Senhor, cada dia é uma glória nova que há de ser revelada. Cada dia é uma nova medida celestial a ser acrescentada. O apóstolo Pedro disse, querido, em 2 Pedro, ele fala no capítulo de número 1, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou há no Senhor todo o favor que eu e você precisamos para viver. E o mesmo apóstolo Pedro, ele diz que através das palavras que transformam, que trazem essa glória, eu sou, querido, transformado na imagem do Senhor. De que maneira? Porque a palavra traz a natureza de Deus para dentro de mim. É como você se alimentando da comida. A comida faz com que você realmente cresça. Os alimentos, os nutrientes, a vida que você coloca dentro de você, torna você essa pessoa. O conhecimento que você coloca dentro de você faz você pensar e fazer as coisas como nós fazemos. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos enriquecidos nele, enriquecidos com todas as bênçãos. Para isso eu tenho que crer e meditar e falar daquilo que Deus tem me dado. Eu tenho que confessar o que é meu. Eu tenho que confessar quem é Deus. Eu tenho que viver o que o Senhor falou. Vamos para alguns contextos para você, para a gente fechar. Eu sei que eu vou fazer uma pequena... Deuteronômio, capítulo de número 28, eu vou levar você para alguns lugares, então você deixa o Espírito te guiar, senão a palavra pode bagunçar o seu cérebro, se você não deixar o Espírito te conduzir, porque eu vou te mostrar da forma como Deus me mostrou a palavra. Capítulo de número 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvir a voz do teu Deus, virão sobre ti e virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí você vai lá para Josué, capítulo de número 1. O versículo de número 8. Aqui nós já estamos no tempo da conquista. Nós não estamos mais no tempo do si. Aqui nós já estamos no tempo vou fazer isto. É isso que vai acontecer. E aí ele diz de que forma isso vai acontecer. Versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não cesses de falar, antes medita, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, o favor de Deus. Aqui quando fala da prosperidade. Então você terá o favor de Deus para ser bem-sucedido por onde quer que você passe, por toda a realidade e situação que você ande, irmãos. Nós estamos falando de um Deus que está dizendo, é assim que eu te abençoo. Eu te abençoo com o meu favor. Você só tem que ter o cuidado de entender o que eu estou te entregando e saber que no meu favor está toda a condição de você ter vitória. Você não pode se desviar e querer que a bênção, a prosperidade de Deus chegue na tua vida. Você não pode fazer as coisas da sua maneira e querer que os teus negócios sejam bem-sucedidos. Você não pode tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias, realidades e depois dizer assim, ai Deus, vem aqui e me abençoa. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é você quem decide o caminho. Se Jesus é o caminho, por que eu deveria sair do caminho? Eu devo então andar no caminho e então eu vou viver a vida que Jesus é, irmão. Nós fazemos muitas coisas e queremos o favor de Deus, querido. Quando Deus diz, filho, não é você fazer um pouquinho e deixar o outro tanto lá, você faz sozinho.
Você já viu quantas coisas nós fazemos às vezes, nós contamos com Deus às vezes na hora do culto, irmão. Fala sério, vamos fazer uma reflexão assim, vamos colocar nossa cabeça, vamos limpar o lixo da nossa cabeça pela palavra, né? Vamos acessar a lixeira psicológica que há dentro de nós, vamos acessar esse lugar onde nós somos todo dia envenenados, e deixar a palavra de Deus tirar esse entulho, essa coisa ruim, que sempre, querido, enquanto estiver lá, ela deixa a nossa vida pesada. É que nem celular, fica muita coisa lá. Às vezes meu esposo diz, nossa, mas tem tanta foto aqui, se não der um limpa, e você limpa, e a coisa continua carregada, o celular continua pesado, não roda direito o aplicativo. Quando está pesado, quando tem um crente pesado, quando ele está cheio de lixo, de coisas dessa vida, quando a mente dele não processa a palavra de Deus, o lixo fica lá. Quando ele não pratica a palavra de Deus, o mal fica lá, o mundo fica lá, o palavrão fica lá, toda a bandalheira, toda coisa errada vai envenenando, e aquilo vai, querido, criando camadas de peso. E daqui a pouco esse crente que diz que é próspero não consegue mais dar um passo na sua vida. Ele começa a ter depressão, ele começa a ficar angustiado, irritado, ele começa a ser uma pessoa rancorosa, nervosa, começa a ficar com medo de tudo, começa a desconfiar, a brigar à torta e à direita, porque ele está cheio de lixo, porque ele não está vivendo mais de acordo com a palavra de Deus, porque ele deixou, querido, aquilo que Deus disse que era o seu favor, e foi fazer as coisas do jeito dele. Você está entendendo a palavra, amém, querido? Veja comigo. Isaías. Vamos voltar para Deuteronômio 30, que está mais perto de Josué. Volte algumas páginas. Eu quero que você aprenda a manusear a sua Bíblia, porque quando Deus fala, Ele te leva na palavra para te esclarecer. Porque às vezes, quando Deus está falando, os capetinha que não querem nos deixar em paz, eles ficam lá lançando as suas flechinhas, dizendo, será que é verdade? Mata a cobra, pega a palavra e mostra para Satanás. É assim que vai ser, porque é assim que Deus fez. Satanás, arreda da minha vida. Você não sabe das coisas de Deus, você só quer as coisas desse mundo. Sai da minha vida, Satanás. Eu tenho a palavra de Deus. Querido, você resiste o diabo é com a palavra de Deus, é se submetendo a Deus. Sem a igreja se submeter à palavra, não adianta querer resistir ao diabo, ele não foge, viu, irmão? O crente que não pratica a palavra, mas quer ter autoridade, quer ter prosperidade, quer ter honra, quer ter unção, quer ter força para fazer as coisas, ele não consegue, porque primeiro é princípio de submissão a Deus, e depois resiste e o diabo foge. Deuteronômio 30, o versículo de número 16 diz assim, vamos ler o 15, vê que proponho hoje a vida e a bênção, ou o bem. Eu estou propondo, disse Deus, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus de todos, e ande em todos os seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, os seus juízos, então viverás, te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Olha que Deus lindo, irmão, fala sério, se não é... É coisa linda, eu queria entender mais de português, fiquei até com vontade de aprender mais português. Eu fiquei pesquisando as várias preposições, as conjunções, e eu fui ler a Bíblia, ela está cheia de conexões. Ela conecta uma promessa a um estilo de vida, a um resultado. Ela mostra como era, e ela propõe ali um conserto, e ela já revela, será assim. É muito lindo a riqueza. Aí você descobre que nós não aprendemos nada de novo. O professor de português, ele nasceu da Bíblia. O professor de ciência também veio da Bíblia. E todos eles, de alguma forma, eles encontraram um dom que Deus mesmo colocou neles, de perceber como instruir, como ensinar, como habilitar. O artista, querido, ele tem um negócio com Deus, é coisa linda do céu. A mulher que cozinha, aí você vê como é que tantas habilidades você descobre aonde? No favor. Diga, eu sou rico do favor de Deus. Irmão, eu fico admirada. Você já viu, eu fui em Monte Sião esses dias com o pastor e a minha sogra, e lá eles fizeram, eles fazem aquela praça, e eles podam aquelas árvores,
E eles fazem o coelho, o elefante, fazem de tudo. Eu disse, olha que coisa mais linda. Você já imaginou esse favor dentro de nós, fazendo o melhor para as pessoas, irmão? Imagine a criação que Deus, a Bíblia fala em Romanos 8, até a criação anela pela manifestação, pelo posicionamento desses filhos de Deus. A criação geme, aquela empresa anseia pelo homem de Deus, pela mulher criativa, pelo servo, por um funcionário. Querido, a igreja anela pelos ministros assim, que não vê impedimento. O reino de Deus, querido, a terra inteira. A única pessoa que não quer que se levante um homem tão favorecido, uma mulher tão honrada, é o diabo e os seus demônios, que não quer que você brilhe, porque no favor de Deus você cresce sempre, você é vitorioso sempre, você faz coisas boas sempre, porque o favor, querido, é essa condição de nós sairmos de qualquer enrascada e falarmos assim, nossa, ó, parabéns para você, como você mudou. Não, é como o favor de Deus entrou na minha vida dessa forma. Querido, é lindo. Deus está se revelando. Ele está dizendo, Filadélfia, o meu favor enriquece. Eu me lembro quando essa igreja ainda era lá em cima, e teve uma pessoa que disse que essa igreja era pobre. Ainda bem que o Espírito Santo, né, ele, quando a gente se converte, ele tira o véu dos nossos olhos, né? Enquanto a gente não conhece a Jesus, a gente tem uma visão terrena. Mas quando o Espírito Santo arranca os véus dos nossos olhos, a gente conhece a Deus, ainda que seja a criança que conhece, querido, que ele tenha 1 aninho de vida, 2 meses, não importa. A pessoa disse assim, essa igreja é pobre, e eu disse, não, essa igreja não é pobre, essa igreja é rica, porque ela não é minha. Essa igreja é de Jesus, porque ela olhava para mim, irmão, um missionário, que precisa de aluguel, que precisa da ajuda dos outros para viver. Então, ela achou que podia esnobar, achou que eu estivesse debaixo das cargas naturais da vida. Mas eu creio que foi o Espírito de Deus, querido, porque ela, de uma certa forma, sem conhecimento, e Deus, graças a Deus, é misericordioso e perdoa, sabe, irmão? Tem coisa que a gente fala na vida, que quando a gente se converter, a gente diz, meu Deus, que vergonha, para que eu fui falar isso para o irmão? Aonde que eu estava com a cabeça de criar uma situação dessa? Porque na hora que ela tentou decretar a pobreza, porque se você não tiver cheio da palavra, o diabo, através das pessoas que não querem ver que você foi favorecido, logicamente, querido, você chegar num lugar arruinado, Deus te dá poder de acreditar que aquele lugar vai ser o melhor lugar do mundo, que lá vai ter muitas famílias, lá vai salvar muitas almas, vai fazer a cidade mudar. Você acha que o diabo tem prazer de que alguém chegue em algum lugar e queira mudar aquela realidade? Não tem prazer. Então ele logo tentou sentenciar, porque uma pessoa na pobreza, uma pessoa na necessidade, é uma pessoa vendida, é uma pessoa rendida, é uma pessoa que não acredita de forma nenhuma que ela pode sair daquela situação. Mas quando a palavra de Deus cobriu a minha e a tua vida, pelo sangue de Jesus nós fomos cobertos por inteiro, nós temos o favor total de Deus para vencer todas as coisas. Quando ela disse que a igreja era pobre, eu disse, ela não é pobre porque ela não é minha, ela é rica porque ela pertence a Jesus o Senhor. Imediatamente, querido, aquele plano do diabo, aquele plano das trevas, foi arrancado da minha história, foi arrancado da vida desta igreja. Essa igreja aqui é próspera, querido, ela é muito favorecida. Olha, querido, eu olho para essa igreja e eu vejo o favor de Deus naquela porta, eu vejo o favor de Deus nesse altar, eu vejo o favor de Deus sentado aí na cadeira. Dá uma olhada por favor de Deus, dá uma olhada, vira para o lado, dá uma olhada, querido. Essas pessoas foram as pessoas a quem Deus favoreceu. Eu vejo a honra de Deus, querido, a vitória do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia a palavra nos revestiu. Então quando você olha, eu nem vou ler o restante, depois você lê, seja curioso, vamos lá para Isaías, para nós terminar. Isaías, capítulo de número 1, eu só estou te mostrando a tua realidade, eu não quero mais que você pense como um escravo, você não é mais escravo, você não é, e eu creio nisso. Aleluia. Isaías, capítulo de número 1. Poderoso Deus. Diz assim:
o versículo de número 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos conversar, vamos pensar. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, ele está dizendo, por que você continua nesse lugar? Eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha o que o Senhor está afirmando. Olha o que Ele está dizendo. Ele está convidando eu e você para entrar num lugar. Só que você tem que pensar bem, querido. Que não tem como, se você continuar com essa mentalidade escrava. Como é essa mentalidade escrava? Não tem jeito, não sei como, não tenho força, não tenho condição, não tenho ajuda. Comecei agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Quem que vai me ajudar? Quem vai me ensinar? Irmãos, ainda que nós somos jovens, né? Como diria o pastor, eu sou jovem ainda, né? Nós já caminhamos bastante nessa estrada. E nós também já passamos por esses questionamentos de como é que nós vamos comprar a mesa de som, né, Bruno? O favor de Deus estava lá. Como é que nós vamos comprar a terra? O favor de Deus já estava na nossa vida. Nós não tínhamos dinheiro, mas Deus já tinha preparado. Como é que nós vamos construir? O favor de Deus já tinha levantado. Como é que nós vamos estabelecer o trabalho? O favor de Deus já estava lá. E aonde esse favor estava? Nas vidas em que o Senhor tem levantado, irmão. O favor de Deus existe antes mesmo de eu me posicionar. Quando eu me posiciono, o favor é entregue. O favor não vai aparecer, o favor já existe, ele já é real. A riqueza de Deus não vai aparecer, ela já é nossa, ela já pertence a você e a mim. A sabedoria já é uma realidade da sua história. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria clama. Eu não preciso que alguém, mas eu não sei fazer. Eu disse para Deus, Deus, ontem orando, eu sou bem sincera com Deus, sabe, irmão? Eu abro o coração e tudo aquilo que tem dentro de mim, eu falo para Ele, digo, Senhor, o Senhor sabe que eu não posso conversar com outras pessoas, porque às vezes as outras pessoas vão achar estranha a minha conversa. Eu disse, mas o Senhor disse que existe ignorância. Então eu estou rompendo com essa ignorância, por causa da palavra do Senhor na minha vida. Eu não aceito ser ignorante quanto àquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque se eu for ignorante, eu não vou conseguir viver e vou achar que o Senhor não fez, e vou trair a verdade que um dia eu disse que acreditei. Então, Espírito Santo, no nome de Jesus, perdoa a ignorância da tua serva de pensar desse jeito. Eu não quero mais pensar assim. Você lembra da canção? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Por que, irmão, nós teríamos medo? Você é filho de Deus. Já viu algum filho? Irmão, filho tem direito a tudo. Nós não somos filho do meu pai, né? Em memória, já falecido. Minha mãe, infelizmente, também já falecida. Eles só foram o ventre que gerou, para me colocar na herança maior do meu Deus. Eles foram apenas contados para manifestar o favor de Deus na minha vida. Porque se eu continuasse apenas achando que eu sou filho do meu pai, José Gomes dos Reis, e Josefa Carvalho Amorim, a minha vida teria um limite. É só aquilo ali, é só o que eles poderiam. Mas a partir do momento, o meu pai e minha mãe, quando eles entregaram, por isso é importante, pai, você entregar teus filhos ao Senhor. É importante você entregar, igreja, teus negócios ao teu pai. Quem é que conhece do negócio? É aquele que manda, irmão. Quem manda não é o empresário, quem manda é o Deus que dá a estação para o empresário trabalhar, irmão. O empresário, ele é esperto se ele discernir as estações. Ele só prospera se ele perceber o que é que está acontecendo no momento. Quem manda é o Senhor. Se ele disser parou, se ele não deixar, querido, que o produto, como diz o Ageu, que o produto frutifique, se ele mandar lá uma friagem ou uma chuva de inundar,
Quem que é o empresário que vai prosperar se não crer que Deus é poderoso para guardar a sua semente, a sua colheita, o seu trabalho? Quem somos nós, irmão, para pensar que a nossa força vai poupar lá no banco? Eu tenho que guardar isso, eu tenho que fazer aquilo. Quem somos nós com essa sabedoria terrena de querer prosperar do nosso jeito? Nós prosperamos quando honramos a palavra de Deus. Se nós escutarmos, vamos lá para Mateus capítulo de número 14. Eu só quero que você saia daqui sabendo que você é muito rico e que a partir de hoje você vai largar essa vida de miséria. Você vai largar essa vida miserável para lá. E quando eu falo de vida miserável, eu não estou dizendo que você anda matando cachorro e cozinhando, comendo, não, tá, irmão? Quando eu estou falando de miséria, eu estou falando dessa vida sem perspectiva, dessa vida sem poder, essa vida sem entusiasmo. O que faz a diferença, irmão, é a fé. Tá frio aí? Você quer que eu ligue o ar-condicionado para você? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá calor? Se tiver calor, eu ligo, irmão. É que às vezes eu não gosto que as ovelhas fiquem passando mal, entendeu? Mas se precisar, eu ligo. Já eu ligo o meu aqui e dou uma refrescada em você, tá bom? Mateus capítulo de número 14, diz assim. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, Digno Jesus. Eu quero ler só um versículo. Deixa eu só verificar, eu não quero ler muita coisa para poder... Acho que eu estou no lugar errado aqui. Não é o capítulo 14, por isso que eu não estou conseguindo, é o capítulo 13, irmão. O capítulo 13, o versículo de número 11. O Senhor Jesus, ele diz assim, se você voltar depois lá no 8, depois no sermão, você vai encontrar o Senhor falando os porquês, os sis da vida. Mas diz assim, o versículo de número 11, ao que respondeu, porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. A palavra de Deus diz que para mim e para você foram dados as razões pelo que você vive, dos mistérios que cercam a nossa vida. Nós não somos ignorantes, como eu estava falando para você. Por que as coisas são assim? Você não é mais ignorante, você é rico do entendimento, de saber o que é importante, porque Deus faz tantas coisas. O Senhor Jesus está expressando aqui, querido, para tirar das pessoas exatamente essas mentiras. Se você ler o versículo de número... o capítulo de número 12, o versículo de número 49, olha só o que Jesus vai dizer. Diz assim, e estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus está dizendo aqui, muitas vezes as pessoas querem, querido, dominar nossas vidas por causa de família e coisa e tal. Ele disse, você quer saber quem é minha família? E Jesus não estava sendo ignorante, bruto, irracional e delicado, sem respeito com a sua família. Ele estava falando de coisas espirituais. Ele estava falando do quanto é que o favor de Deus é grande na nossa vida. Eu poderia dizer que eu não tenho mãe, se eu fosse ignorante, se eu não tivesse entendimento espiritual. Eu poderia dizer que eu não tenho pai, poderia dizer que eu não tenho nem família aqui, a não ser a minha irmã, porque ela não está aqui hoje no culto, ela está trabalhando. Eu poderia dizer que eu não tenho parentes, mas o que o Senhor está dizendo aqui, é que aqueles que são do Pai, aqueles que receberam a revelação do favor de Deus,
tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem tudo. Vocês, por exemplo, eu poderia dizer que a dona Ana é minha mãe, que a Sônia é minha mãe, que a dona Mazé é minha mãe. Eu poderia aqui, querido, se o Sebastião estivesse aqui, eu ia dizer que era meu paizão. Eu falo que vocês são meus irmãos, são as pessoas que Deus me deu. Porque se eu preciso de alguma coisa, você sabe que eu chego em você, que eu falo com você. Então, quando uma pessoa é ignorante, ela diz assim: ai, mas eu não tenho ninguém. Ai, mas eu não tenho isso. Não é verdade. O favor de Deus te deu muito mais do que você imagina, irmão. Você é tão rico, a tua família é tão grande, você é tão abençoado. É eu e você que temos que mudar esse entendimento pequeno. E quando você acredita, o Pai faz. O conjunto louvor esteja comigo no altar. A palavra de Deus diz, então, que quando nós não somos apenas, eu quero ler Tiago, para nós terminarmos falando desse. Tem muitas coisas, querido, para que você saia daqui hoje bem rico. Diga: vou sair muito rico hoje. Irmão, você vai, e você não volte pobre terça-feira, não. Você volte rico de fervor, tá bom? Você volte rico de prazer de orar. Porque, crente que não ora é pobre. Eu já passei a real para você, né? Se não orar é pobre, viu, irmão? Não acredita em nada. É o mais miserável, é aquele que não ora. Diga para a pessoa que está do seu lado: o crente mais miserável é o que não ora. E eu não estou, querido, passando recado para ninguém. Eu só estou falando a verdade da Bíblia. Porque como é que você descobre quem você é? Tem tanto de Deus, querido, na oração. Eu falo para você, às vezes eu chego na presença do Senhor, estou um caquinho. Meu esposo vê, às vezes eu saio até mais feia do que eu entrei, porque meus olhos ficam inchados, a gente chora, a gente clama. Mas Ele sabe quanto que eu mudo cada vez que eu oro. Se Deus pudesse talvez dar um conselho hoje para você e para mim, Ele dizer: filha, entra nesse favor e só sai de lá quando você estiver assim tão cheia dele, que você não vai mais ser afetado quando você descer para a terra, quando você entrar naquele lugar horrível, quando você chegar onde as pessoas te oprimem, te maltratam, você não vai mais se ofender. Entra nessa realidade do favor e você não vai perder a consciência da sua capacidade, da sua superioridade. E quando eu digo de superioridade, eu estou falando de ter tudo o que precisa. Eu não tenho que me rebaixar, ou me sentir, ou fazer. Eu não estou falando aqui de jeitinho, eu estou falando de, se eu tiver que trabalhar e me abaixar e trabalhar, como Jesus, querido, na ceia, a palavra do Senhor diz que Ele tirou a sua roupa de cima, e Ele então começou a lavar os pés dos discípulos, e Ele começou a dar a maior lição de humildade, e Ele começou a lavar e a secar o pé de cada um deles. Ele disse: eu quero que você tenha uma experiência. O Pedro, achando que Jesus estava exagerando, porque nós, irmãos, na nossa mentalidade carnal, se nós não discernirmos o que Deus está fazendo, às vezes nós perdemos a bênção do Senhor, o favor que Ele quer nos dar. O Pedro disse: não, o Senhor não vai me lavar nada. Não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, já está certo. O Senhor disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Para ser de Deus, para ser de verdade de Deus, você e eu temos que deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer, irmão. O favor de Deus também é isso. É você saber que Ele não vai prejudicar e nem fazer mal para nós, mas se Ele tiver que lavar, tirar carrapicho, arrancar, querido, traumas, Ele vai dizer: o que você está precisando hoje é só de um colo. O que você está precisando hoje é só lavar os pés. Você se sujou demais naquele lugar que você foi, você está todo contaminado. O que você precisa hoje é de uma unção na sua cabeça, tirar de você esses pensamentos que você assimilou assistindo aquelas séries, brincando naquelas coisas, trabalhando demais. Você só está esgotado emocionalmente, você não tem mais perspectiva de vida. E quando a palavra de Deus, ela diz que Jesus, Ele lavou, se levantou e Ele disse assim: o que mudou?
Vocês não disseram que eu sou Senhor e Mestre? Eu lavei os pés? Então, por que a gente, irmãos, não dá o melhor lugar para as pessoas? Eu não sei, pensa você, qual que é o melhor lugar lá dentro da empresa? Qual é o melhor lugar dentro da tua casa? Geralmente as crianças no aniversário, o melhor pedaço de bolo ou o primeiro, eles querem dar para quem eles mais amam. E às vezes já gerou até uma certa... que às vezes nem... é só coisa de criança. A tia fica do lado, o tio também fica do lado. Para quem que ele vai dar? Você não vai me trair, hein? Eu te carreguei na barriga, hein, menino? Que negócio é esse? Você dá para sua mãe. Já viu? O pai que quer que o neném fala primeiro papá. Quando o neném, né? Não, tem que falar mamãe. O Samuel, lá em Palmas, ele falou primeiro papai. Eu disse, né? Tá certo. Ainda bem que veio a Elisa, né, irmão? Aí a gente fica torcendo e orando. Menina, aprende. E a gente fica ali. E você sabia que isso entra na família, essa rivalidade? Essa disputinha inferior? Mas sabe o que é ser de Deus e ter o favor de Deus? Se hoje é o seu dia, você chegou bem, eu poderia te servir. Eu não preparei, querido, para servir você, mas eu vou já te servir. Nós vamos cantar Ele Vem. Daqui a pouquinho nós vamos servir a ceia. Mas vamos dizer que você achasse muito bonito tudo isso aqui. Vamos supor que você achasse muito legal estar aqui na igreja. Mas, nossa, que legal, que bonito. Mas será que a gente pode chegar lá perto? Você acha que Deus, irmão, escute, guarde isso na sua cabeça. Pensa a coisa mais linda, coisa mais importante da sua vida, coisa mais chique, que você não sabe nem como usar. Não sei se aqui tem. Imagina se houvesse coisas extravagantes, presentes que você não saberia. Nossa, como é que eu vou pegar um negócio daquele? Será que pode beber naquilo? Né? Você já imaginou uma coisa assim tão requintada? Aí você diz, ai, será que eu posso chegar? Eu posso pegar um? Será que eu posso levar? Aí o Pai, que deu Jesus, e em Jesus Ele nos encheu de favor. Jesus disse assim, eu quero que onde eu estou, todos vocês estejam. O melhor é para cada um de vocês. A riqueza minha, eu preparei para que vocês experimentem. Eu gostaria que você pensasse, querido, que o favor de Deus, o Senhor, Ele teve que se humilhar para fazer o melhor. Para que você nunca diminua a sua capacidade de saber que você tem direito. O que é lindo para você? Isso é para você. O que é lindo para você é para você. O que é bom para você é para você. Não é só você pensar, eu queria tanto. Aquilo que você pensou é uma realidade de Deus para você. Será que aquilo já é, não será, já é. Jesus já fez, irmão. Eu gostaria que você pensasse que é tão bom você imaginar que a igreja do Senhor, você chega, não é para ficar sentado aí alheio, escutando o pastor. Nós estamos te ensinando a entrar no seu lugar. Você tem uma riqueza extravagantemente enorme, grande demais para ser expressada em palavra. Eu não posso dar para você a riqueza de Cristo em um culto. O pastor não pode te dar a riqueza de Cristo em um culto. Você tem que chegar aqui e não pensar que você foi chamado para ser um membro aqui dentro. Você está aqui apenas na comunhão, mas as coisas mais preciosas Deus deu para cada um. Mas você precisa libertar essa mente, parar de ser escravo na sua mente, parar de pensar de que aquilo é demais para você. A gente que vem de uma condição muito necessitada, a gente pensa que tudo já é demais. Eu falo isso por verdade própria. Na nossa vida, pensar em comer talvez um filé mignon seja um pecado. Para quem só comia qualquer coisa, bicho do mato. Você nunca foi índio? Alguém já foi índio aqui? Então, eu é descendente direta de índio. Então meu pai era caçador. Se tinha que comer, vai para a terrinha, vai armar uma rede, como ele falava, lá no olho da árvore, lá em cima. Ficava lá com a lanterna e a espingarda. E ele chegava de madrugada ou cedo, ele chegava com a caça. Se desse certo, ele trazia a mistura. Se não desse certo,
a gente comia qualquer coisa que tivesse na terra. Senão ele ia tentar pescar. Pegava o barquinho, sabe, a canoa. Não é essas coisas lindas daí não, aquelas canoas. Ia lá, querida, armava a rede, jogava a tarrafa. Então quando Deus arranca a mentalidade de que você pode mais do que isso. Você não precisa viver assim. Como que alguém, querido, dono da terra, vive uma vida desse jeito? Diga: Deus deu a terra para mim. É o que a Bíblia diz. A terra foi dada para os filhos dos homens. Mas para isso você tem que crer na palavra, tomar posse da palavra e parar de pensar e de viver como uma pessoa distante de Deus. A palavra de Deus diz para mim e para você que nós somos tudo o que Deus planejou, e nós temos que viver tudo o que Ele planejou. Na mente de Deus nós já somos, mas nós temos que nos tornar tudo o que já somos como Deus planejou. E esse favor, essa riqueza, Jesus veio revelar. No passado era um meio através de um serviço no culto, mas hoje é através da fé no sangue e na obra do Calvário que você acessa todo o favor de Deus. E você crendo, você é transformado. Você não fica mais daquele jeito, não fica também aqueles reizinhos cheios de mimo. Ai, não posso isso, não posso aquilo. Querido, uma pessoa muito favorecida, como disse o Senhor, o anjo, mandou o anjo lá dizer para Maria: ó, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aquela mulher disse assim: mas que saudação é essa? Porque Deus, quando chega, Ele chega chegando, irmão. Ele chega assim, fazendo coisas extraordinárias. E Ele muda tudo que tem que mudar. Até a virgem Ele faz conceber. O que esse favor não pode fazer por você, irmão? Se uma mulher virgem que ainda não teve relação com o homem, o Espírito de Deus tornou ela totalmente apta para ser mãe. Por que você acha que tem que esperar isso e aquilo para ser mãe? O teu Deus te deu favor para ser mãe, para ser pai, para ser avô, para ser empresário, para ser grande, para fazer o que você quiser. Você é favorecido. Você é favorecido e você diz amém. Você não tem que ficar lá: eu sou, que a minha mulher, que meu pai, que a minha mãe. Pelo amor de Deus, joga essa linguagem fora. Saia desse lugar, querido. É que a gente vai sendo transformado. Você vai criando um músculo diferente. Você vai criando coragem. Você vai criando amor. Você vai criando certezas, convicções. Tem umas coisas que no passado a gente vai olhar só para dar risada. Aí a gente diz assim: meu Deus, como eu era. Graças a Deus que tudo muda. Já viu fotos antigas? Meu Deus, não gosto nem de lembrar daquelas fotos. Nem me mostra, deleta, joga, apaga. Já viu quando você sai feio na foto? Você não quer mostrar ela no Instagram. Você já pôs uma foto assim, eu não sei, pra zoeira. Você não quer ficar parecendo estranho. Você quer aquela foto assim, aquela pose de rei, de rainha, que todo mundo olha e diz: nossa, como ficou bonito, hein? Olha que lindo. Puxa vida, que legal. Deus é assim, querido. Ele não quer foto feia sua. Ele não fez você para tirar foto feia. Ele fez você para ser pleno. Então nós vamos passar a ceia do Senhor. Não sei se você sabe o que é isso, mas eu disse para Jesus ontem: nós não sabemos, Senhor, o que é comer e o que é beber do teu sangue. Nós comemos, mas às vezes nós não temos menção da grandeza dessa obra. E eu pedi ao Senhor: nos ajude a viver a dimensão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, eu não li Tiago, a gente lê quinta-feira ou domingo, qualquer outro dia, não tem problema, já lemos bastante. 1 Coríntios capítulo de número 11. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão e Ele partiu e Ele disse: é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele estava falando da sua obra que estava sendo realizada. E então logo em seguida Ele pegou o cálice, Ele disse: é o sangue da minha nova aliança que eu tenho com vocês, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte, o que Ele fez de Jesus, até que Ele volte, que Ele venceu e Ele vai voltar para estabelecer tudo perfeito como Ele sempre disse que seria.
Mas até lá, esse favor do sangue, nós renovamos dentro de nós toda a vida que este sangue deu. Todo o favor que o seu corpo moído trouxe, nós ativamos dentro de nós. Nós não estamos aqui ceando apenas saboreando um pouco do suco da uva, um pedacinho de pão. Não, você está aqui, querido, para desfrutar de uma realidade, de um favor que nós ainda não tocamos, mas que Deus tem para nós. Diga: Deus tem muito favor para mim. O que é favor? Vou te dar o último exemplo. Se eu pedir para Sheila: Sheila, faz o favor para mim, você pode preparar a minha sala, que eu preciso atender, por exemplo, alguém. Você pode colocar água, você pode colocar isso e aquilo. Então eu vou chegar lá e as coisas vão estar prontas, porque a Sheila já fez aquilo para mim. Eu chego lá só para usufruir do favor daquilo que foi feito. Isso é o favor. Deus colocou na nossa vida. Jesus morreu na cruz. Ele não está pedindo para você viver uma vida totalmente. Ele já morreu. Ele está dizendo agora: entra com ousadia na minha presença. Entra pelo sangue que eu derramei. Não é para ter tristeza na hora da ceia, é para ter exultação, é para bradar de júbilo, porque os demônios, principados e poderes já foram destronados na sua presença, porque nós somos mais do que vencedores. Então ele diz: olha, eu te fiz esse favor, eu morri, eu venci, eu arranquei, eu paguei a sua dívida, eu tirei todos os teus pecados, eu anulei todas as tuas transgressões, eu cancelei todas as tuas dívidas, o teu castigo eu assumi. Agora você reina. Agora você reina através do meu favor. Você vai lá e viva a vida que eu comprei, que eu adquiri. Isso é favor, isso é graça, isso é riqueza de Deus. Ele está dizendo: eu estou te dando uma obra pronta. Eu não estou mandando você, eu não consigo. Ele está dizendo: eu te dei o meu favor, para que todas as coisas sejam reais na sua vida. Viva a vida de Jesus agora, porque Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida, e nós podemos nele todas as coisas. Amém, querido? Eu quero que você curve a cabeça e ore, consagrando o elemento do pão e pedindo a Deus: me perdoa por não entender muitas coisas que o Senhor já me deu. Me perdoa, mas eu quero viver. Eu quero que você peça perdão e peça para Ele arrancar a ignorância, mas que Ele nos dê da sua presença toda a condição dessa obra. Pai, obrigado porque o teu corpo, Pai, Senhor Jesus, o teu corpo é a obra que nós precisávamos para sair de toda a realidade contrária, de todo engano e maldição. Ó Deus, naquela cruz o Senhor rompeu, naquela ceia o Senhor celebrou, o Senhor cantou, o Senhor anunciou a nossa vitória, o Senhor nos deu todo o testemunho de alegria. Senhor, no teu cálice o Senhor converteu a nossa tristeza em alegria. O Senhor arrancou a mágoa, a amargura. O Senhor lavou a nossa vida. O Senhor resgatou de toda morte, de toda perdição. Senhor, a obra consumada é o que nós celebramos. Nós não celebramos aqui o pecado que praticamos na semana passada, os nossos erros, Pai. Nós celebramos a tua vitória e pedimos perdão por não ver o tamanho da grandeza, da riqueza do Senhor, por vivermos uma vida cabisbaixa, pequena, medíocre, uma vida sem fervor, sem entendimento, por viver nos escondendo, desculpando, ao invés de assumir o nosso lugar. Nos perdoa. Senhor, somos ricos sim da graça, somos ricos no entendimento, somos ricos na fé, somos ricos, ó Deus, na unção, somos ricos no poder do Espírito Santo, somos ricos, Senhor, em todas as coisas. Não somos mais escravos, somos filhos inculpáveis do Deus fiel, e nós assim pedimos que nos alimente, Pai. Assim nós consagramos o elemento do pão e do suco da uva e o abençoamos, para que o Senhor venha abençoar a tua igreja neste propósito e venha renovar as forças de todos os teus filhos, concedendo saúde, libertação e prosperidade, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Se você é batizado nas águas, está em comunhão com Deus, com o seu pastor, com seus irmãos, com a sua família, você ceia. Se você não é batizado, nós preparamos, eu aconselho você não tomar, e nós vamos preparar você para a ceia do Senhor. Mas se está tudo bem, Jesus quer que todos nós celebremos a sua obra, todos nós, amém, querido? Então você vai pegar, vai aguardar uns pelos outros abrindo quando você receber,
e nós vamos adorar o Senhor, vamos cantar ao nosso Deus. Digno Jesus, santo é o teu nome, Deus fiel. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia, Jesus. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. E ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu Você pode comer, você pode comer e você pode beber. Em nome de Jesus. vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és
clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Ele vem, sim, ele vem me buscar, ele vem nos buscar, Senhor. Tu és digno, digno é, Senhor, santo, santo pra sempre. Ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Digno, 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 digno é, Senhor, digno é, Senhor. Santo, santo, santo és o Cordeiro, aquele que venceu, a morte venceu, a morte venceu, nos deu a vida de Deus. Aleluia. Não há um Deus como o nosso Deus, querido. Eu quero convidar você nessa semana. As mulheres de sexta para sábado estão orando comigo às 3 da manhã. Eu não terminei ainda o culto. Eu quero convidar você a preparar uma mesa para a sua família, com aquilo que você tiver na sua casa. Prepare uma refeição para a sua família. Sente com seus filhos, sente com seu esposo, se é só ele que você tem. Sirva o melhor que você puder. Faça algo que você não fez pelo seu marido, pela sua esposa nesse dia. Renove os votos do teu amor, da tua fidelidade, do teu companheirismo, da tua dedicação. Se não tiver como colocar um vaso de flor, passe pelos campos, faça alguma coisa. Coloca um pequeno, dê o seu melhor naquele dia. O arroz, a salada, o ovo, não importa o que você vai servir. Eu estou falando das coisas simples, que são engrandecidas com favor. Porque no momento que você honrar o seu marido, honrar a sua família, honrar os seus filhos, honrar a sua casa, a presença de Deus tornará a sua casa um lugar curado, liberto, transformado. Amém? Então eu quero agora orar a Deus para que essa palavra encha você de toda a riqueza que você não viu que tem. A riqueza do que você ainda não viu que é. A riqueza que Deus deu para você se tornar e fazer coisas diferentes no nome de Jesus. Eu quero que você agora feche os teus olhos e tome posse. Diga: Deus, eu quero esta riqueza na minha vida. E eu creio, essa palavra é do Senhor, não é da pastora, não é da igreja. Essa palavra vem de Deus. Eu quero agora. Eu quero ser o pai, a mãe mais rica. Oh querido, eu estou dizendo isso de todo o meu coração.
Eu quero honrar e amar meus filhos como eles nunca jamais se sentiram amados. Eu quero amar e honrar meu marido como jamais ele se sentiu honrado e amado. Eu quero honrar e amar minha igreja. Eu quero honrar e amar esta cidade. Eu quero honrar e amar os meus irmãos com o favor de Deus. Eu quero fazer o melhor para cada um de vocês. E eu quero que você renove agora a tua fé nesse favor de fazer o melhor, de dar o melhor, de lutar, de entregar, de ajudar, porque você tem esse favor de prosperar, de crescer. O que você ainda não fez, você vai fazer. Por causa do nome do Senhor que está na tua vida, você vai fazer o melhor. Aleluia, aleluia. Melhor avó, o melhor avô, o melhor ministro, a melhor serva do Senhor, o melhor patrão, a melhor empresa. Tem o favor de Deus, a maior obra venha sobre ti. No nome de Jesus nós vamos entregar esta manhã adorando a Jesus. Aleluia, Ele é digno, santo. Sobre o trono estás, Glorifique-o, Jesus Santo. Recebe, Senhor, nesta ceia. Digno de adoração, honra, glória. Sobre o trono estás, Jesus Santo. Digno de adoração, honra, glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Sobre o trono estás, Jesus Santo. Ele é santo, digno de adoração, honra, glória, Senhor. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. Ele é digno de todo louvor. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é o Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é o Senhor. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é o Senhor, somente o Rei é digno.
está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. Senhor, com a tua bênção, a tua igreja é selada, é renovada, é suprida, é estabelecida, é honrada, com o favor da tua bênção, com o favor da tua presença, com o favor da tua retidão, com o favor que há em ti, Senhor. Esta igreja é conduzida, é levantada, é exaltada, Deus, nesses dias, Pai, pelo teu Espírito Santo. Nós abençoamos a tua igreja, Pai. Seja toda a cura que o teu povo precisa estabelecido, milagres, portas abertas, conserto. Seja agora, Pai, o impossível, Senhor, venha à existência pelo favor do que o Senhor já cumpriu. Aquilo que para os homens, Pai, nunca houve acesso, por causa do sangue de Jesus, nós acessamos agora. Nós acessamos agora o milagre, acessamos a libertação que estava impossível. Acessamos, Deus, toda a riqueza de Jesus, todo o favor e poder. Assim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é abençoado, abençoada e abençoado. E todos dizem amém. Aleluia.